Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist sobre gráficos de movimento, dessa vez nós vamos resolver um problema do livro Conexões com a Física, volume 1. Vamos a ele. O problema traz o seguinte, dois carros A e B deslocam-se em uma mesma estrada reta de acordo com o gráfico. Em t igual a zero, ambos se encontram no quilômetro zero. Então eu tenho aqui o gráfico da velocidade em função do tempo para o carro A e para o carro B. Considere as afirmações. 1. B desloca-se com movimento uniformemente acelerado. 2, 3 e 4. Eu vou ter que avaliar cada uma dessas afirmações. Eu vou avaliar aqui a primeira. Ela fala que B desloca-se com movimento uniformemente acelerado. Então eu vou ter que analisar aqui o movimento do carro B. Para isso, eu vou destacar aqui o gráfico da velocidade em função do tempo para o carro B. Notem que para o tempo igual a 1 hora, o carro B possui uma velocidade de 120 km por hora. No tempo igual a 2, ele ainda continua com essa velocidade. E para qualquer outro tempo que a gente pegue aqui. Então, ele está mantendo a velocidade durante todo o momento. Eu tenho aqui uma velocidade constante. A alternativa 1 fala que B desloca-se com movimento uniformemente acelerado. Isso não é verdade, já que a velocidade, a gente viu aqui que ela é constante. E o carro A, sim, nesse caso ele está acelerado. Por quê? Porque a velocidade dele está aumentando. Então, como a 1 faz uma afirmação a respeito do carro B, ela não está correta, eu vou já marcar aqui ela como errada. A afirmativa 2, ela fala que de 0 a t igual a 2 horas, A percorre 120 km e B percorre 240 km. Então, eu teria que olhar aqui para poder identificar aí qual foi o espaço percorrido de A e de B. Só que o gráfico é da velocidade, ele não é do espaço. Então, você não pode tirar essa informação diretamente aqui do gráfico. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar uma dica que eu já dei para vocês em outro vídeo, que é o seguinte. Eu vou olhar aqui para os eixos. Então, eu vejo aqui que nesse eixo eu tenho a velocidade e nesse outro eu tenho o tempo. E aí eu sei que quando a grandeza ela é obtida por meio da razão entre as grandezas dos eixos, como por exemplo, a velocidade é obtida por meio da razão entre o espaço e o tempo. Quando isso é verdade, então eu posso calcular a velocidade simplesmente fazendo o cálculo da inclinação da reta tangente. Só que nesse caso isso aqui não ajuda muito. Por quê? Porque os eixos aqui são da velocidade do tempo e não do espaço e do tempo. Só que eu sei que eu posso muito bem reescrever isso aqui dessa forma. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Agora eu tenho aqui um eixo que é a velocidade e o outro eixo que é o tempo. Notem, eu não tenho aqui uma razão, e sim um produto. Quando eu tenho um produto entre as duas grandezas, e quando a grandeza ela é obtida por meio do produto das grandezas que eu tenho aqui no eixo, o cálculo da área me permite determinar essa grandeza aqui, O produto da velocidade pelo tempo, ele me permite calcular o espaço. No caso desse gráfico aqui, como a velocidade e o tempo são os eixos, o cálculo da área vai me permitir determinar o espaço. Vai ser isso que a gente vai utilizar para calcular o espaço percorrido. Então, calculando o espaço percorrido no intervalo de 0 a 2 horas, tanto para A quanto para o B, a gente vai fazer o seguinte. Para o objeto B, o espaço percorrido, como a gente já viu, ele pode ser obtido por meio da área. Então, eu vou pegar aqui de 0 a 2, vou calcular a área abaixo da curva. Notem que a figura que eu tenho aqui é um retângulo. O cálculo dessa área vai me dar o espaço. Como é que eu faço? No caso de um retângulo, base vezes altura. Então, eu vou pegar aqui 2 vezes 120. O espaço percorrido por B vai ser 240 km. E no caso do objeto A? No caso do objeto A, eu também posso usar a mesma regra. Eu vou calcular agora a área embaixo da curva do objeto A, nesse intervalo de 0 a 2. E a área é agora esse triângulo. Como é que calcular a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? É 2.
E quem é a altura? 120. Ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. A minha resposta vai ser 120. Então, realmente, no intervalo de 0 a 2 horas, o A percorreu 120 km e o B percorreu 240 km. A afirmação 2 está correta também. Na 3, ele fala que A alcança B no instante t igual a 2 horas. Cuidado, pessoal. A gente fala que o alcance, ou seja, o encontro dos objetos, corresponde ao encontro no gráfico quando a gente tem o gráfico do espaço em função do tempo. Aqui é o gráfico da velocidade. Não vão confundir isso aqui não, tudo bem? No caso aqui, ó, ele fala que os dois se encontraram aqui em t igual a 2 horas. Não, eles não se encontraram. Em t igual a 2 horas, a gente acabou de calcular. O B ele está a 240 km da origem e o A está a 120. Ou seja, o B percorreu o dobro da distância de A. Então, essa afirmação 3 ela não está correta. A afirmação 4 fala que a velocidade de A cresce de 60 km por hora em cada hora. Ou seja, ele está falando aqui ó, como é que a velocidade cresce. Se ele está falando como a velocidade cresce, ele está falando da aceleração. Crescer 60 km em cada hora é ter uma aceleração de 60 km por hora ao quadrado. Eu vou calcular a aceleração e como que eu calculo a aceleração? Eu sei que a aceleração ela pode ser calculada fazendo a razão entre a velocidade e o tempo. Opa, os eixos aqui são da velocidade do tempo. Então isso quer dizer que a aceleração ela pode ser obtida por meio do cálculo da inclinação da reta tangente. Qual reta tangente? No caso ele está pedindo dual. Então eu vou pegar aqui qualquer ponto, porque a inclinação vai ser a mesma. A reta aqui possui a mesma inclinação. Então eu vou pegar um ponto aqui, qualquer, e vou calcular essa inclinação. Calcular essa inclinação é calcular a tangente desse ângulo aqui que a reta forma com a horizontal. Calcular a tangente é fazer o cateto oposto, que é esse, dividido pelo cateto adjacente, que eu estou chamando de ΔT aqui, só para ficar igual com isso aqui. Ó. Então, a minha aceleração vai ser cateto oposto, quanto é que é? 120, dividido pelo cateto adjacente, que é o ΔT, que é quanto? 2. Então, 120 dividido por 2 vai dar 60 km por hora ao quadrado, que é a mesma coisa que dizer que a velocidade do objeto A aumenta a 60 km por hora a cada hora. A afirmação 4 está correta também. Então, notem aqui que só estão corretas as afirmações 2 e 4. Resposta letra C. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.